Seja bem-vindo à casa do Senhor. Nós estamos felizes. Só lembrando, nós começamos a nossa campanha de mandarmos Bíblias para Moçambique. E foi tão interessante. Nós vamos ver o culto hoje, né? Um momento de adoração. Eles me chamam de apóstolo, né? Apóstolo Isaías. E é tão engraçado isso, né? Porque aqui no Brasil é outra coisa. Eles estão nos assistindo também. E nós vamos ver uma pequena mensagem, né, Peterson? Né, que eles mandaram para nós, de adoração lá em Moçambique, da igreja, que nós vamos montar uma parceria enviando Bíblias. Nós gostaríamos que você contribuísse, né, com R$10, com R$20, aquilo que está no seu coração, para nós mandarmos essa Bíblia lá para Moçambique, para a cidade de Beira, ok? Então nós vamos ver esse pequeno vídeo que os irmãos de lá nos mandaram. Eu esqueci de perguntar a tradução. Né, mas Deus tocou no nosso coração. Irmãos, é interessante quando a gente vê essa igreja na cidade de Beira, né? A gente vê as acomodações. Eles não estão pedindo nada de luxo, se a gente colocar assim, né? Estão pedindo só que a gente envie Bíblias para eles. Então nós vamos começar essa campanha. Já começamos essa campanha hoje com a nossa irmã Eliane, né, falando das Bíblias aqui, foi muito bom. Contribua para isso, irmãos. E a gente tem tanta Bíblia em casa, né? Eles só querem uma Bíblia. Nós vamos mandar essas Bíblias, são 2 igrejas. Nós vamos mandar para o pastor Carlos e para o pastor Mateus, que nós passamos algumas fotos na quinta-feira. Nós queremos mandar 100 Bíblias para Moçambique, 50 para cada igreja, amém, irmãos? Eu queria pensar com você nessa noite sobre Vitória. Todo mundo
quer ser vitorioso em todas as áreas da vida, né? E eu queria dizer para você que sua vitória, ela está te esperando. Agora vai saber como você vai lidar com tudo isso. Vamos orar? Deus já falou conosco através dos cânticos, né? Da adoração. Agora Deus vai falar conosco através da sua palavra. Amém? Feche seus olhos, agradeça a Deus que lhe deu uma estratégia para a sua vitória, que você tanto deseja. Amém? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado porque o Senhor tem falado tanto aqui na nossa igreja, Deus. Pai, nós só temos que agradecer ao Senhor, porque a nossa mensagem, a mensagem do Senhor, tem ido a tantos lugares que nós nunca pensávamos que nós iríamos, Senhor. Ó Deus, quando começou toda essa pandemia, nós vimos onde que a Igreja Batista Betel chegou. Nós só temos que agradecer ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelas vitórias. Muito obrigado, Pai, de novo nós vamos agradecer, Senhor, e sempre pelos irmãos que o Senhor tem mandado para nos ajudar. Ó Deus, muito obrigado pelas vitórias concedidas na minha vida, na minha família, na vida dos meus filhos também, na vida da tua igreja, Senhor, e na vida dos meus irmãos aqui. Ó Deus, nos abençoe, e é no nome de Jesus que nós oramos, amém. Vamos projetar 2 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 6, e eu gostaria que você ficasse bem atento. Qual foi a estratégia de Davi? As vitórias militares de Davi, e o que isso tem a ver conosco? E o que nós aprendemos com Davi? 2 Samuel capítulo 8, de 1 a 6, irmãos, prestem atenção. Eu li esse texto até ontem numa visita que eu fiz. Presta atenção nisso aqui. Olha como a palavra de Deus, ela fala conosco de uma maneira poderosa, e ela também nos dá estratégias para que possamos vencer todas as áreas da nossa vida. E a palavra de Deus nos diz assim: depois disto, Davi derrotou e sujeitou os filisteus, conquistando Gate, sua maior cidade. Também Davi conquistou a terra de Moabe, fez os moabitas se deitarem no chão, numa fileira, e os mediu com uma corda, formando grupos. Para cada grupo que poupou, ele executou 2 grupos. Assim Davi sujeitou os moabitas, e eles lhe pagaram tributo. Mais uma vitória de Davi. Davi também derrotou Hadadazer, filho de Reoabe, rei de Zobá, quando Hadadazer tentou recuperar o controle do rio Eufrates. E olha o que Davi fez. Davi tomou 1000 carros de guerra, 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados da infantaria. Levou cavalos suficientes para 100 carros de guerra. Sabe o que ele fez com o restante dos cavalos? Aleijou. Por quê? Para não levantar a guerra de novo. Estratégia, a gente vai falar sobre isso. Versículo de número 5. Quando os sírios de Damasco chegaram para ajudar o rei Hadadazer, Davi matou 22.000 deles. Então colocou destacamentos do seu exército em Damasco, a capital dos sírios. Assim Davi ele lutou, sujeitou os sírios, e eles lhe pagaram tributo. E olha o finalzinho desse versículo: o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. E Deus dava vitórias a Davi. E é interessante, quando nós pensamos nesse texto da palavra de Deus, a primeira coisa que vem na nossa mente é: todo lugar que eu e você, nós formos, onde nós estivermos, tem uma vitória nos esperando. E a gente precisa crer nisso. Em todo lugar que eu for, né? Saímos de Belo Horizonte para São Paulo, teve vitória. Chegamos aqui em Pouso Alegre, temos vitórias. Se sairmos daqui também, teremos vitórias também, porque o Senhor está conosco. E por que a vitória
está na sua vida. E é interessante, a vitória, irmãos, ela não está no lugar, mas a nossa vitória, a minha vitória, a sua vitória está na sua vida. E a gente precisa crer nisso. E é interessante que em Romanos capítulo 8, versículo 37, o apóstolo Paulo declara algo tremendo para nós. Romanos 8, 37 nos diz assim: mas, apesar de tudo isso que você está passando, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Irmãos, olha como tem que ser a nossa vida cristã. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus, que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, Ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte, como um doce perfume. Quando nós lemos isso, a palavra de Deus, não há vitória sem batalhas, não há vitória sem lutas, e também não há vitória sem tribulação. Se nós quisermos ser vitoriosos, nós teremos batalhas, nós teremos lutas, e também nós passaremos por grandes tribulações. Se tiver lutas e gigantes na nossa vida, as vitórias também estão nos esperando. Se tem um gigante na sua vida, mas também tem uma grande vitória. E em alguns lugares, isso nós temos visto isso, né? Alguns lugares podem não ser o lugar que Deus lhe chamou para trabalhar, mas será um lugar de vitória do outro. E eu fico pensando nisso, né? Que eu fui sacado do louvor, né? Fui sacado do louvor, né? Mas tem vitória de muita gente na adoração ao Senhor. E quando nós entendemos isso, é tremendo. Isso é bonito demais na nossa caminhada cristã. E é interessante que nós olhamos para esse contexto. Alguns, né, lugares que nós estamos, e a palavra de Deus é tão boa nisso, né, que vai nos mostrar a vitória do outro, porque Deus está com ele. Se Deus está com ele, Deus também está comigo também, porque eu busco o Senhor. E o vale de ossos secos de Ezequiel era um lugar de morte. Entretanto, Deus chamou o profeta para profetizar ali, onde não tinha vida nenhuma. Deus pega o profeta, profetiza nesse lugar, porque aqui vai ter vida. Deus, irmãos, não escolhe lugares para ir. Deus sempre vai onde tem fé. Como isso é tremendo! Deus sempre vai estar onde tem fé. E nós pregamos aqui na igreja, né? Qual é o tamanho da sua fé? Se tiver o tamanho de uma fé de um grão de mostarda, Deus vai estar conosco. E o que nós aprendemos com isso também? Nós temos que fazer da nossa casa um lugar de fé. Não importa como seja a sua casa. Não importa como seja a sua casa. Se é simples, se tem de tudo ou não tem nada, mas a sua casa tem que ser um lugar de fé. Vou repetir de novo. Deus não escolhe lugares. Deus sempre vai onde tem fé. Você tem fé? Se você tem fé, Deus está ali. E a gente canta, né? Rompendo em fé, né? Porque Deus caminha conosco. Posso passar por toda e qualquer dificuldade, pode ter um mar na minha frente, pode ter montanha atrás, pode ter tudo, mas se eu tiver fé, se Deus estiver comigo, se eu estiver fé, Deus vai estar comigo e Deus vai caminhar conosco. E eu fiquei pensando nessa estratégia de Davi, e como a luta, ela tem 3 estágios, 3 processos da nossa vida. Primeiro, eu preciso derrotar. Então vamos falar bonitinho. Primeiro eu preciso, depois eu preciso dominar. Vamos todo mundo? E segundo, terceiro,
eu preciso tirar isso do controle. E é interessante que muitos de nós vencemos algumas batalhas, mas não dominamos o adversário e não temos o controle sobre ele. É interessante isso. Vencemos, mas nós não temos o controle sobre a situação. E nós começamos a repetir os mesmos erros. E não mudamos os procedimentos nas nossas lutas. E essas lutas sempre vão se repetir. Tem gente que luta por algo, sempre não vai morrer com aquilo, mas está lutando e não consegue vencer. Qual a razão disso, pastor? Porque derrotaram, subjugaram, mas não tem o controle da situação. Se nós repetimos os mesmos erros e não mudarmos, as nossas lutas sempre vão se repetir. Aí vai se tornar aquele ciclo vicioso. Eu venci, mas vai vir ela de novo, porque não estou dominando essa situação. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas elas serão nos dadas. E é interessante que quando nós pensamos nesse ciclo vicioso, que as pessoas não conseguem dominar, isso mantém as pessoas na escravidão. Você já parou para pensar que muitos estão vivendo assim? Talvez tiveram uma vitória, mas continuam escravos daquela mesma situação. Por que essas pessoas estão perdendo? Aí eu fui começar a pensar sobre isso. Tem gente que não está conseguindo a vitória total e completa por causa do seu temperamento explosivo. Eu falo mesmo, eu sou assim. Mas a gente nunca é assim, né? Deus quer renovar a nossa vida todo dia. Tem gente que vive enrolado financeiramente e quer ter vitória, compram e não pagam. Tem gente que é mestre em fazer dívidas, e eu me libertei disso. Como a minha esposa, sabe como eu era doido por camisa. Gente, a coisa mais linda que eu acho é camisa. Um dia nós fomos numa loja, ela disse para mim: você não vai pegar nada não? Eu olhei assim, falei: gente, mas eu tenho tanta camisa, por que eu vou comprar mais uma camisa? E tem gente também que vive perdendo, não está tendo conquista, porque estão sempre em fofoca. E uma coisa que eu aprendi nesse negócio de fofoca é o seguinte: se a gente fala do outro, o outro também está falando da gente também, né? É uma coisa complicada isso, né? Então eu aprendi a vencer isso, também. E é interessante também, tem gente que são escravos do crediário, né? Não poupam, gastam à vontade, conseguem até pagar aquilo ali, mas depois começam a dívida toda de novo. Esse ciclo nunca acaba, até derrotam o inimigo em alguma situação, mas não conseguem tirar o controle de suas mãos. Irmãos, como nós precisamos entender isso. Você precisa derrotar, dominar e tirar o controle daquilo que vai se repetir. Você está entendendo o que eu estou falando? Você tem feito isso? Eu preciso derrotar, dominar e tirar o controle daquilo que vai se repetir. Você só pode vencer aquilo que você não aceita para a sua vida. Você tem procurado meditar nisso? Só vou poder vencer algo na minha vida porque eu não aceito isso que Deus quer para mim. E outro fator interessante, 1 Samuel capítulo 17, a gente volta para Davi de novo. Davi e Golias. Davi derrotou Golias. Nós sabemos dessa história, né? Isso foi um grande feito. Um menino, eu fico imaginando um menininho pequenininho, franzininho, com as perninhas finas, né? Derrotando aquele gigante. Só isso já seria uma grande notícia. Aconteceu um fato comigo muito engraçado, que eu não esqueço disso. E
quando quem é da minha época, a gente não podia fugir de briga na escola, né? Mesmo que você apanhasse, você tinha que ir. E um dia um menino, eu era pequenininho, com as perninhas finas, magrelinho, tudo tal, né? Um menino lá encrespou comigo, o menino dava 3 de mim. Disse, meu Deus, agora eu vou apanhar. Não vai ter jeito. E a briga era sempre atrás da escola, no terreno vazio. E todo mundo já sabia que teria esse show. Aí eu fui para o show. Formou aquele grande círculo. E eu lá no meio, o menino fazendo assim, não sabia nem o que era aquilo. Só sei que o menino caiu. Quando o menino caiu, sabe o que eu fiz, irmãos? Montei em cima daquele menino, dei tanto soco na cara daquele menino. Sabe, eu soquei, depois o pessoal me tirou, então eu venci. É muito engraçada essa história, né? Aí a mãe do menino foi lá, no outro dia na escola, né? Quem te bateu? Aí o menino me mostrou, foi aquele ali, mãe. A mãe disse, aquele ali. E é interessante que eu lembro dessa história de Davi assim, né? Aquele menino derrotou o gigante. E olha, apesar de pouca idade, Davi sabia que precisava eliminar aquele mal. Olha os 3 estágios, irmãos, da vitória de Davi. 1 Samuel capítulo 17, versículo 49 a 51. Nós sabemos essa história, mas vamos ver os estágios de Davi na sua vitória. Versículo 49. Enfiou a mão na bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com a funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e matou com apenas uma funda e uma pedra, pois ele não tinha espada. Em seguida, olha que coisa interessante aqui. Correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Primeiro, olha o que Davi fez. Ele derrubou o gigante. Segundo, ele subiu em cima do gigante sem ter uma espada. Terceiro, tirou a espada de Golias e cortou-lhe a cabeça. Se Davi não tivesse feito isso, os filisteus ainda estariam ali. Os filisteus só correram depois que viram a cabeça do gigante cortada. Tudo, e o que nós aprendemos aqui, irmãos? Tudo que for ocupado, que não for ocupado na nossa vida, está livre. Se sua mente não está ocupada, ela está livre. E é interessante que isso é um grande princípio do reino espiritual. Como nós podemos vencer? Se tem algo na sua mente, na sua vida, que está livre, é motivo de preocupação. E olha o que Jesus declara, se nós quisermos ser vitoriosos. Lucas capítulo 11, versículo 24 e 26. Tudo que está livre na nossa vida é motivo de preocupação. Se você não está fazendo nada na obra do Senhor, é motivo de preocupação. Se sua mente está vazia, é motivo de preocupação. E olha como nós não estamos sendo vitoriosos, e a razão disso. Lucas 11, 24 a 26. E nos diz assim a palavra de Deus: quando um espírito impuro sai de uma pessoa, anda a lugares secos à procura de descanso, mas não o encontrando, direi: voltarei à casa que saí. Ele volta para a sua antiga casa e a encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 espíritos piores que ele, e todos entram na pessoa, na vida da pessoa, e passam a morar nela, e a pessoa fica pior que antes. A área em nossa vida que no primeiro momento nós tivemos uma grande vitória,
Mas muitas vezes nós não desalojamos. Por quê? Nós ainda não dominamos o inimigo e continuamos experimentando as mesmas derrotas. Tudo que está vazio na nossa vida é motivo de preocupação. Se a nossa mente está vazia, se nós não estamos fazendo nada na obra do Senhor, é motivo de preocupação. Nós vamos ser derrotados no mesmo erro que nós caímos. E é isso que a palavra de Deus nos coloca. E olha que interessante, o que Pedro relata para a gente, em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro 2, 19. Prometem liberdade, mas eles próprios são escravos da corrupção, pois cada um é escravo daquilo que o controla. O que tem controlado a sua vida? O que tem controlado a sua vida? Qual o pecado que tem controlado a sua vida? Se esse pecado, se esse mal que não está de acordo com a palavra de Deus, se você não se libertou, se você não dominou, se você não tem todo o controle, você continua escravo. E a palavra de Deus é muito clara, que quando nós conhecemos Jesus, nós também temos a liberdade, que é no nome de Jesus. Aquilo que é vencido se torna escravo daquele que o venceu. Precisamos vencer, dominar e tirar o domínio de tudo aquilo que nos escraviza, porque senão vamos repetir os mesmos erros novamente. Eu tenho certeza que quem trabalha com casais fala isso, né? Tem que vencer, tem que eliminar e tem que ter o controle. Senão nós vamos repetir tudo de novo. E olha que interessante, irmãos. Provérbios 25, versículo 28. Provérbios 25, versículo 28. E olha que coisa interessante isso aqui. Quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muros. Você está sem proteção. E muitos estão assim, achando que estão protegidos, mas não têm o domínio próprio. E é interessante que Satanás, minha mãe falava capetudo, né? Satanás vive enviando pessoas para lhe falar tudo aquilo que você não gosta de ouvir. Como o diabo é sujo. Quando nós ficamos chateados, chutamos o balde, ele venceu novamente. É interessante também que o Salmo 37, versículo 8, olha o que a palavra de Deus nos diz. Salmo 37, versículo 8. Salmo 37, versículo 8. Deixe a ira de lado, não se enfureça. Oh, meu Deus do céu, não perca a calma. Isso só lhe trará prejuízo. Vamos ler de novo. Deixe a ira de lado. Como é difícil, né? Não se enfureça. Como é difícil. Não perca a calma. Como é difícil. Isso só vai trazer prejuízo para a sua vida. Precisamos derrotar, dominar e tirar o controle dos nossos inimigos. Eu aprendi algo diferente nos meus 57 anos. Aí vão falar que é 58, mas é esse ano, 57. O que eu aprendi? Para a gente evitar discussão. Quando chega as pessoas, né? Aí eu digo, você pensa assim? Mas eu penso diferente. Como é que a gente vai fazer agora? Né? Tem gente que acha que é o dono da razão, né? Você pensa assim? Mas eu penso diferente. Como é que a gente vai ficar? Então nós temos que conversar. Não podemos brigar. Só se você quiser. Você pensa assim, mas eu penso diferente. Eu não sou obrigado a pensar igual a você. E nem você é obrigado a pensar como eu penso. E é interessante que o pastor Jeremias, que é um homem que eu admiro muito, ele sempre me falava: Isaías, ser parecido com Jesus
quando todos estão lhe aplaudindo, é muito fácil. Né? Quando ser aplaudido, é interessante, ser parecido com Jesus, quando todo mundo está te aplaudindo, é muito fácil. Seja parecido com Jesus quando todos também começarem a criticar você. Será que nós estamos vivendo assim? Será que nós estamos derrotando o nosso inimigo assim? E olha a tática de Davi de novo. 2 Samuel, nós já lemos o texto, né? 2 Samuel capítulo 8, versículo de 1 a 6. Davi, o que ele fez? Vamos ler esse texto de novo, irmão, para a gente fixar. 2 Samuel capítulo 8, de 1 a 6. Só para a gente ver a estratégia de Davi aqui. Olha que coisa interessante. Olha alguns fatores aqui. Olha o versículo de número 4. Olha o que Davi fez, né? Davi tomou 1000 carros, aleijou todos aqueles cavalos ali. Ninguém vai mais se levantar contra mim. Meu inimigo não vai se levantar. Davi incapacitou aqueles cavalos. Ele cortou os tendões. Davi colocou soldados em Damasco. Davi então era um estrategista. E o que eu aprendo na minha vida cristã? Eu não posso ir para a batalha sem estratégia. Eu não posso caminhar com o Senhor se eu não tiver uma estratégia de vida com o Senhor que Ele me deu. E outra coisa interessante que nós aprendemos: domine tudo aquilo que representa um perigo para você. O que representa o perigo para você? Talvez seja o seu controle emocional, talvez a sua vida financeira que precisa ser dominada. Então eu tenho que dominar tudo isso que representa um perigo para mim. E outra coisa que eu aprendo com Davi nesse texto: Davi, ele reinava, mas ele distribuía tarefas. Olha, isso eu não sei fazer. Você pode fazer por mim? Você pode fazer isso por mim? Eu não sei cantar. Você canta para mim, meu filho? Eu não sei tocar. Você toca para mim na igreja, meu filho? Eu não sei falar sobre paredes do meu coração. Você fala de paredes do meu coração na quinta-feira, sábado, domingo pela manhã? Eu não sei ficar lá na porta recebendo. Você pode ficar aí? Pastor, eu não sei fazer uma comida, eu não sei fazer mesa. Você pode fazer um lanche para nós e depois do culto? Davi tinha aí tudo isso. Então Davi não entrava em atrito. Davi não era um superstar. Davi, para vencer, ele reinava, mas ele também sabia colocar as pessoas nos lugares certos. Outro fator interessante também, 2 Samuel capítulo 8, versículo 14 e 16. Olha como Davi vivia, irmãos. 2 Samuel capítulo 8, 14 a 16. Davi colocou destacamento do seu exército em todo o território de Edom, e assim sujeitou, dominou todos os edomitas. E o Senhor concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi reinou sobre todo Israel, ao segredo de Davi, e ele fazia o que era justo e correto para o seu povo. Joabe, filho de Zeruia, era um comandante do seu exército. Josafá, filho de Ailude, era historiador do reino. Olha, escreve aí, para que fique registrado toda a minha vida. Como você reage na sua batalha, na sua guerra? Você luta ou você desiste? Como saber se podemos liderar e ajudar na igreja do Senhor? E eu aprendo algo com Davi. Davi era consolidado, ou seja, Davi era seguro por dentro. Davi tinha todo o controle emocional. Davi tinha um lado espiritual fantástico com Deus.
Davi tinha todo esse controle na sua vida. E outro fator interessante que nós aprendemos com Davi: Davi sabia quem ele era diante de Deus. E Davi não ficava de galho em galho. Eu sei o que eu tenho que fazer, porque eu tenho uma estratégia de Deus. Se você quer ter vitórias na sua vida, você tem que ter estratégias. Nossa vitória, o que nós aprendemos aqui no nosso dia a dia? Nossa vitória está ligada ao desejo de abençoar alguém. A sua vitória está ligada ao desejo de abençoar alguém. Você tem abençoado alguém? Se você não abençoa ninguém, você nunca será abençoado. Como que nós podemos, irmãos, comprar um terreno se nós não abençoamos a igreja? Então nós não seremos vitoriosos, porque a nossa vitória está sempre ligada, associada de abençoar alguém. Eu sempre, voltando as minhas camisas de novo, né? Eu gosto muito de tirar do meu guarda-roupa todas as camisas que eu não uso durante 3 meses. Eu não vou usar mesmo. Dou tudo. Mas é tão bom quando começa a chegar a camisa. Chega até mais do que eu tinha. Aí eu sei que, de novo, né? Vou fazer uma outra doação. Você quer ser abençoado? Abençoe alguém. Abençoe alguém. Abençoe alguém. E quantas pessoas estão esperando para ser abençoado por você? E como você quer a bênção de Deus se você não abençoa ninguém? Outro fator interessante também, eu preciso reconhecer de onde vêm as minhas vitórias. 2 Samuel, capítulo 17, 18 a 20. A minha vitória, que eu tanto desejo, está chegando, está me esperando. A sua também. Mas olha o que você tem que fazer. 2 Samuel, capítulo 17, 18 a 20. Então o rei Davi, olha onde que ele foi, entrou no santuário, pôs diante do Senhor e orou. Olha a oração de Davi: quem sou eu, ó soberano Senhor, e o que é minha família, para que me trouxeste até aqui? E agora, soberano Senhor, como se isso não bastasse, dizes que dará a teu servo uma dinastia duradoura. Tratas a todos dessa forma, ó soberano Senhor. Que mais posso dizer-te? Tu sabes como teu servo é de fato, ó soberano Senhor. Davi fez uma... Deus, tu sabes como eu sou. Tu sabes as minhas limitações. Tu sabes as minhas falhas. Precisamos aprender que se somos ou temos alguma coisa, é por causa de Deus. Se eu tenho alguma coisa, é por causa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. E olha o que nos diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nos diz assim a palavra de Deus: pois que direito vocês têm de julgar desse modo? O que vocês têm que Deus não lhes tenha dado? E se tudo que temos vem de Deus, por que nos orgulhamos como se não fosse uma dádiva? Irmãos, que paulada na cabeça, né? É interessante. Olha quem quer ocupar o trono, quem quer ser estrela. Olha o que acontece. Como a gente precisa ser mais humilde. Até cumprimentar o irmão na igreja tem que ser mais humilde. Tá certo que a gente está no meio da pandemia, né? Mas estou aqui de mão, né? É legal aquilo. Tem gente que nem isso faz. Nem isso faz na casa do Senhor, né? Quem é você para viver assim? Isso não está ligado a temperamento, não. Porque se nós somos irmãos, temos que, né, irmã Jerusa? A irmã Jerusa não gosta que faça assim, né? Pastor, pega na minha mão, né? Aquela coisa assim. E olha o que aconteceu com o rei, que se achava que era alguma coisa.
Atos capítulo 12, versículo 21 e 23. Quem se acha que é alguma coisa também? Atos 12, 21 a 23. Conseguiram uma audiência no dia marcado. Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso para eles. O povo o ovacionava gritando: é a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu Herodes com uma enfermidade, pois ele não ofereceu a glória a Deus. Que coisa tremenda isso. Você tem oferecido as suas vitórias a Deus? E é interessante que no final dessa história que ele foi comido por vermes. Salmo 49, versículo 11 e 12. E o que eu aprendo nesse texto, né? Que eu nunca vou vencer com a minha soberba e com a minha ostentação. Salmo 49, 11 e 12. A sepultura é o seu lar eterno, onde ficarão para sempre. Dão próprio nome às suas terras, mas a sua fama não durará. Como os animais, eles também morrerão. O ser humano, ele nunca será vitorioso se ele for soberbo, altivo e arrogante. Outro fator interessante também, você quer ter vitória? Você quer ter vitória? Todo mundo diz amém, né? 2 Samuel 8, 7, 11. Olha o que está faltando para você aí, na sua vida. 2 Samuel capítulo 8, versículo 7 e versículo 11. Eu preciso consagrar tudo ao Senhor. Além da grande quantidade de bronze de Tebá e de Berotai, cidades que pertenciam a Hadadazer, quando Toi, rei de Amate, soube que Davi tinha destruído todo o exército de Hadadazer, enviou seu filho Jorão para parabenizar a Davi por sua campanha bem-sucedida. Hadadazer e Toi eram inimigos e sempre estavam em guerras. Jorão presenteou Davi com seus objetos de prata, ouro e bronze. E olha o que Davi fez. O rei Davi dedicou todos esses presentes ao Senhor, como fez com a prata, o ouro das outras nações que ele havia conquistado. Davi, ele consagrou tudo ao Senhor. Nada que você tem é seu, tudo é de Deus. Até a minha luta, ela não é minha, ela é de Deus. E a palavra é muito clara que o Senhor lutará por nós. Outra história interessante também, 2 Crônicas 29, versículo 1 a 3, de consagração do rei Ezequias. Você quer ser vitorioso também? Tem que consagrar tudo. Ezequias tinha 25 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Bia e era filha de Zacarias. Fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Se Davi fez tudo isso, consagrou tudo e foi vitorioso, eu vou fazer também. Eu vou seguir esse exemplo. Logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes, os levitas, para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. E ele disse, versículo 5: ouçam-me, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Removam do santuário tudo que é impuro, porque este lugar é um lugar de consagração. Versículo 6: nossos antepassados foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos
do nosso Senhor, nosso Deus, abandonaram o Senhor e o seu lugar de habitação e deram costas para ele. Versículo 7, também fecharam as portas da sala da entrada do templo e apagaram as lâmpadas, deixaram de queimar incenso e de apresentar holocaustos no santuário do Deus de Israel. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele e toda Jerusalém. Ele fez deles objeto de espanto. Irmão, quem não é consagrado ao Senhor, versículo de número 8, é objeto de espanto, de zombaria para os olhos do seu inimigo. Por causa disso, versículo 9, nossos pais foram mortos pela espada e nossos filhos e esposas foram capturados. Versículo 10, agora porém, vamos fazer uma aliança com Deus de Israel, para que a sua ira ardente se aparte de nós. Versículo 11, meus filhos, não sejam mais negligentes quanto a seus deveres. O Senhor os escolheu para estarem diante dele. Deus nos escolheu para nós estarmos diante dele, para que possamos servir ao Senhor, para dirigir o culto, para nós trazermos a nossa oferta, queimar incenso no altar do Senhor, trazermos o que é do Senhor, aquilo que lhe é devido, porque nada é nosso. Se eu amo a casa do meu Deus, se eu amo a igreja Batista Betel, eu vou consertar a minha infidelidade. E é isso que a palavra de Deus nos coloca. Se eu amo, eu vou consertar a minha infidelidade em todas as áreas da minha vida. E olha o que diz, a gente está terminando, Deuteronômio 8, 17 e 18. Por que tudo isso a gente tem que fazer? Deuteronômio 8, 17 e 18. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Versículo 18, lembrem-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. E para a gente concluir, nosso Ministério de Música está se posicionando aqui. Para a gente concluir, você quer ser vitorioso? Nós vamos todos recitar Mateus 6, 33 e 34. Vamos levantar, irmãos, e vamos falar, trazendo isso para a nossa vida. Mateus 6, 33 e 34. Você quer ser vitorioso em todas as suas áreas? E olha o que diz a palavra de Deus. Vamos todos juntos falar? Mateus 6, 33 e 34. Busquem, todos juntos, em primeiro. O que você quer ganhar? O que está faltando para a sua vitória? Fala para o Senhor: Senhor, eu estou querendo isso, mas eu preciso buscar o Senhor em primeiro lugar. E olha o versículo de número 34. Como isso tem a ver conosco hoje? Portanto, vamos todos, irmãos? Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. E que possamos viver assim. Amém?